Paz, Silvia. Paz, pessoal. Paz, Vera. A paz. Paz, pessoal. Paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Isso, Vera. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga pra ele, as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, não se abrir o mar,
Aleluia. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá teu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Lutar e vencer, cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Como chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural. Lutar e vencer, cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Lutar e vencer, cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Esse é o tempo, é o dia de você romper em fé. Aleluia! Aí, queridos, recordando um pouco dessa música Rompendo em Fé, cantamos ela há tantos anos atrás e pensando nesse período que nós estamos vivendo, mais do que nunca precisamos continuar rompendo em fé. Amém? Passar esse momento que temos vivido. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos nesta noite bendizer a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado e glorificamos o Teu nome por isso. É a Tua palavra mesmo quem diz que o justo viverá pela fé, e é pela fé que nós podemos romper os obstáculos que temos vivido nesses dias. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, toma cada pessoa que está participando dessa live no momento, ser com aquelas pessoas que vão ouvir depois, que o Teu Espírito Santo possa estar falando e ministrando aos seus corações, que a cada dia nós possamos estar mais firmados na fé em Cristo Jesus e possamos entender de que com o Senhor nós podemos todas as coisas. A Tua palavra diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, Senhor, que através da nossa fé nós possamos romper todos os obstáculos que estão diante de nós. Abençoa esse momento, toma cada um nas Tuas mãos. Deus, usa a Tua serva Cláudia, que vai ministrar a Tua palavra ao nosso coração. Usa a Tua serva para o louvor da Tua glória, que ela possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós estamos aqui nesta noite recebendo a nossa irmã Cláudia,
vai estar trazendo a palavra do Senhor. E aleluia. Amém. Tá aí, gente. A paz. A paz. Isso aí. Amém. Isso aí, Cláudia. Seja bem-vinda a ECI Noam virtual, né? A ECI Noam virtual. Seja bem-vinda no nosso meio. A partir desse momento está com você a palavra aí para trazer o recado da palavra, o recado do Senhor de nossos corações. Amém? Amém. Fique à vontade aí. Amém. Louvado seja o Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Acredito que sim. Tá bom. É um prazer grande, né, estar com os irmãos aqui nesse encontro virtual, né? É o que nós temos para esse tempo, mas o importante é que a gente não perde a oportunidade de adorar o Senhor, né, e de aprender da sua palavra. Isso é uma coisa magnífica, né? Porque a palavra do Senhor, a adoração ao Senhor não está presa, né, como uma pandemia. A gente pensa que isso pode calar o povo de Deus, mas ao contrário, né? É nesse momento que a voz do Senhor ecoa através de muitas outras maneiras, né? E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem falado comigo, né? Nesses dias. Eu tenho preparado umas lições para as crianças da minha igreja online, né? E o Senhor, ele tem falado muito através dessas lições que tem ministrado para as crianças. E eu queria trazer alguma coisa em cima daquilo que a gente ministrou às crianças umas semanas passadas, né? Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26. Que nos diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Eu vou repetir, Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Uma vez eu li que um menino, ele estava saindo da igreja, e quando ele estava saindo da igreja, ele foi abordado por um homem, e esse homem virou para ele e falou assim: olha, se você me disser uma coisa que Deus pode fazer, eu vou te dar um chocolate para você. E esse menino olhou para ele, e a gente pode pensar que é uma resposta fácil de dar, né? Uma coisa que Deus possa fazer. E o menino olhou para ele e falou assim: tá bom, mas primeiro o senhor responde a minha pergunta. E se o senhor conseguir responder essa pergunta, eu vou dar para o senhor uma caixa de chocolate. Ele falou: ah, sim, qual é a pergunta? Ele perguntou: só me diga então uma coisa que Deus não possa fazer. Esse menino, ele mostra para a gente a visão do que o texto aqui que Jesus estava falando, a visão que esse texto dá para nós, né? A visão desse Deus que pode todas as coisas, que não existe impossível para o Senhor. A gente sabe que nesse texto, o contexto dele, né, nos versículos anteriores, Jesus estava conversando ali com um jovem rico, que pergunta para Jesus o que ele faria para ganhar a vida eterna, e quando Jesus aborda falando sobre as riquezas, ele então fica muito triste. Logo embaixo, a partir do versículo 23, Jesus falando com os seus discípulos acerca disso, e disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Era uma coisa assim quase que impossível um rico se converter ou chegar ao reino dos céus, né? Mas depois, no final, Jesus fala, né? Mais para frente um pouquinho da conversa, esse versículo 16. Fitando neles o olhar, Jesus então disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus então declara, né, que aquilo que um homem considera muito difícil de acontecer, impossível de acontecer, é nessa hora que Deus age, é nessa hora que Deus atua, é nessa hora que Deus faz o impossível acontecer. Faz aquilo que é extraordinário.
E isso se aplica em várias coisas. Se aplica na conversão de uma pessoa que a gente acha difícil, né? Como o texto aqui está falando. Se aplica nas situações da nossa vida. Se aplica em tudo. E aí, mesmo você pode estar falando aí, mas eu sei, Ana Cláudia, que Deus é o Deus do impossível, né? Nós somos como servos de Deus, nós sabemos disso, e que Deus é o Deus do impossível. Mas no tempo que a gente vive, temos que ter muito cuidado, porque esse mundo que a gente vive costuma colocar coisas, pessoas, como símbolos de força e de poder. E às vezes a gente entra nesse engano do mundo, né? Às vezes a gente limita Deus, coloca Deus dentro de uma caixinha, dentro da nossa ideia equivocada e pequena sobre Deus, né? Por exemplo, tem gente que acha que coisas que têm poder, né, força e poder, homens fortes, né, homens, por exemplo, os atletas que a gente escuta falar na televisão, né, nas Olimpíadas, que agora foram canceladas só o ano que vem, né? Às vezes a gente escuta um termo, né? Ah, fulano é um mito, fulano é uma lenda, né, do esporte. Ele é uma pessoa que ninguém supera as marcas dele, né? Incrível, uma pessoa incrível, é um símbolo de força, né? Como aquele atleta é forte, olha quanto que ele levanta de peso. Às vezes a gente tem essa ideia de pessoa forte é isso, né? Mas basta vir alguém para superar aquela pessoa, levar uma medalha, né, que ele não levou, fazer uma marca que ele não conseguiu fazer, para a gente perceber que aquela pessoa tem um limite. Ela chega até um limite, então ela não é totalmente forte, ela não é totalmente poderosa, né? Às vezes, nos nossos governantes, a gente acha porque ele consegue dominar algumas coisas com facilidade. No mundo, a gente vê, né? Fulano é um líder que ele é forte, né? Mas basta, às vezes, uma situação acontecer que desmorona aquilo tudo, né? Outro dia, por exemplo, eu estava assistindo um documentário que falava sobre um determinado ditador lá no Oriente Médio, e eu fiquei assim triste de saber que uma das pessoas que fez tinha um acordo com ele, né? Eles se colaboravam mutuamente, era Nelson Mandela. Eu fiquei muito arrasada com aquilo, porque eu achava que Nelson Mandela era o cara. E ele entrou em combinação com esse ditador que era uma pessoa terrível. Então, assim, os nossos padrões de força, de poder, de autoridade, né? Às vezes a gente fica pensando nas máquinas que o mundo tem aí, né? Que tem força, tem poder, foguetes que chegam a 28 mil quilômetros por hora, máquinas como vai fazendo, a gente pensa, caramba, não tem nada que supere isso em força, né? Mas basta uma pane elétrica, basta um anel de vedação se romper e aquele equipamento se quebra, né? Aquilo explode, vidas se perdem, aquele símbolo de força, de poder também é jogado fora, né? A gente pode pensar também que símbolo de força e poder são, por exemplo, as forças da natureza. Um tornado que pode chegar até 500 quilômetros por hora, nem sabia disso, né? 500 quilômetros por hora é um negócio muito forte, né? Um tsunami, um terremoto, tudo isso a gente pode dizer que é um símbolo de força e de poder, mas tudo isso tem um limite, né? O homem tem um limite, as máquinas que o homem fabrica têm um limite de perfeição, de tudo, né? As forças da natureza também têm um limite. Mas o nosso Deus é um Deus que não tem limite, né? A gente pode até dizer que a palavra limite no dicionário de Deus não existe, porque Deus não tem limite, ninguém pode medir Deus, né? Ninguém pode medir o seu amor, por exemplo, a altura, a profundidade, a extensão do amor de Deus. Ninguém pode medir Deus, nem explicar Deus, né? E nós, como crentes, nós temos aprendido na sua palavra sobre esse Deus. No exemplo que a palavra dá em vários momentos, né? Que você vê, por exemplo, lá em Jó, ele fala que Deus ele pode tudo. A gente vê também falando sobre o Deus que nada é difícil demais para ele.
Nada é impossível, como nós lemos em Mateus capítulo 19, versículo 26. Nós aprendemos que toda a natureza, ela também é sujeita ao poder desse Deus. Nós vemos que Deus, ele controla os mares, Deus, ele controla a tempestade, né? Nós vemos na sua palavra que Deus controla, ele controlou o passado, ele controla o presente, ele vai controlar o futuro. A palavra de Deus nos mostra isso. A palavra também nos mostra que ele tem controle sobre anjos e demônios. Eles estão debaixo da autoridade do Senhor, né? Sem falar nas demonstrações que nós já aprendemos na palavra, na vida das pessoas. A gente pode usar alguns exemplos aqui para a gente poder exemplificar. Por exemplo, a história de José, né? A palavra mostra claramente que Deus, ele moveu as circunstâncias na vida de José. Deus deu a ele sonhos, Deus deu a ele problemas difíceis, os irmãos não compreendendo, né, aquilo que estava acontecendo, porque nem José também, porque talvez José não tivesse a ideia desse Deus que controla presente e futuro, está no passado também, o Deus que controla todas as eras, talvez, não sei, a Bíblia não fala isso, mas eu posso imaginar que talvez José não tivesse essa ideia completamente, né? Mas nós vemos que o Senhor cuidou da vida dele lá no passado, cuidou no presente, aonde ele andou, cuidou no futuro, a ponto de, no final, ele conversando com os irmãos, ele pôde dizer que Deus, com certeza, providenciou tudo aquilo para que ele pudesse ajudar a família dele naquele momento de fome ali que toda a terra passou, como a palavra diz, né? Nós vemos também o exemplo de Faraó, quando a palavra nos mostra que Deus ali, ele mostrou o seu poder diante dos deuses do Egito. Se a gente for fazer um passeio no livro de Êxodo, quando Moisés fala sobre o eu sou para Faraó e vai apresentando cada uma daquelas pragas, ele vai envergonhando Faraó cada vez mais. Eu acho muito interessante, inclusive, porque Deus, ele permite que em alguns momentos os magos de Faraó até reproduzam as pragas. Mas chega um momento que Deus dá um basta, falando, daqui para lá vocês não vão. Eu quero mostrar agora quem eu sou. Eu vou, inclusive, separar o meu povo. Terra de Gósen, nada vai chegar lá. Mas vai assolar o Egito, porque eu quero que vocês saibam quem eu sou. Então Deus, ele vai mostrando ali quem ele era para o próprio Moisés, né? À medida que Moisés vai caminhando com o Senhor, Deus vai se mostrando para Moisés, Deus vai se revelando para ele, aquilo que ele já tinha aprendido nos 80 anos de vida dele, agora nos últimos 40 anos ali no deserto, ele vai aprendendo mais coisas ainda, né? A nossa vida, ela é um eterno aprendizado com o Senhor. Nós vemos que o Senhor também faz isso com outros reis, como Nabucodonosor, né? O Senhor mostra para Nabucodonosor que ele era um rei orgulhoso e ele precisava se dobrar diante desse Deus Todo-Poderoso e ele não o conhecia. Ele tem diversas experiências com o Senhor, né? O rei Dario, eu acho muito impactante a história do rei Dario, porque quando, naquele episódio que Daniel é jogado na cova dos leões, você pode ir lá no texto e olhar, se eu não me engano, no capítulo 6 de Daniel, quando ele fala para Daniel, olha, Daniel, que o teu Deus, a quem você continuamente serve, que ele te livre do poder dos leões. E a Bíblia vai dizer que no dia seguinte ele chega lá diante daquela cova e ele grita, Daniel, acaso seria que o teu Deus, a quem você continuamente serve, teria ele livrado você do poder dos leões? Isso mostra um rei que está se dobrando diante da majestade do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, né? Nós vemos também na vida dos discípulos, quando eles vão aprendendo naqueles anos que Jesus conviveu com eles, Jesus vai revelando, à medida que eles caminham com o Senhor Jesus, ele vai revelando quem é esse Deus, o Deus de milagres, o Deus que atua nas tempestades, o Deus que pode ressuscitar mortos, o Deus que pode fazer coisas incríveis
incríveis, né? Coisas incríveis. E de repente você pode estar pensando assim, mas por que a Ana Cláudia está falando isso? Eu sou crente há tanto tempo. E eu sei que o Senhor, Ele faz tudo isso. Né? A gente aprende. A gente aprende ao longo do tempo que a gente convive na igreja. Né? A gente vai aprendendo o que a palavra fala. Mas, meus irmãos, a vida do crente, ela não pode ser uma vida só de teoria. Né? Eu sou enfermeira. E o bom enfermeiro, ele precisa ter duas coisas. Ele precisa ter uma excelente bagagem teórica, mas ele também precisa ter uma vivência prática. Então, ele precisa pegar aquilo que ele aprendeu nos livros, nas aulas, e ele vai aplicar na sua vida ali, na prática. E a prática, ele vai desenvolver habilidades. Né? O enfermeiro, quanto mais tem lá experiências no currículo, mais forte é esse currículo, mais as chances dele conseguir um bom emprego são maiores. Né? A vida do crente ela não é diferente. Né? A gente precisa aliar aquilo que a gente aprende à nossa prática. Né? E ser crente no tempo da coisa fácil, da coisa que quando está tudo, né, indo mais ou menos, é de certa forma fácil, né, meus irmãos? Mas quando a gente precisa colocar em prática na tribulação, no meio da dificuldade, no meio da pandemia, né? Aí que o negócio muda de figura. E o que eu observo nesse tempo de pandemia? Eu observo muitas coisas interessantes. Eu observo muitas pessoas que estão assim desenvolvendo um relacionamento com Deus mais estreito, que estão aprendendo a meditar mais na palavra, gente que não tinha tempo para fazer isso, agora pode parar para fazer, gente que não tinha vida de oração, agora tem mais tempo para fazer isso, procura ter um tempo de oração, e tem pessoas que, apesar de ter tudo isso, ter o tempo, não estão aproveitando essa oportunidade para crescer na comunhão com o Senhor, né? E, em contrapartida, se o teu coração, se a tua mente ela não tem a ocupação com aquilo que é eterno, a tua mente começa, então, a ser ocupada com aquilo que é desse mundo. Né? E aí, então, você vai ter na sua boca murmuração, você vai reclamar, você vai, às vezes, até se rebelar contra o Senhor. Como eu já ouvi algumas pessoas falando, como que Deus permite tal coisa que aconteça? Eu não aceito, né, esse tipo de coisa, né? Isso é muito complicado, porque quem somos nós para deixarmos de aceitar ou não o que vem das mãos do Senhor? Eu lembro de Jó, né? Quando aconteceu toda aquela adversidade com ele, ele perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, a sua saúde. O texto vai dizer que a esposa de Jó fala para ele, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? E ele responde para a mulher o seguinte, você só quer as coisas boas de Deus? A gente tem que também, no momento que vem as coisas que não são tão boas assim, a gente tem que aprender a glorificar o Senhor e mostrar que a gente anda com Ele. Né? Esse é o grande desafio nesse tempo que a gente está vivendo. Né? E com certeza, nós vamos ter muitos outros desafios. É difícil falar isso, né? Mas essa pandemia não vai ser a única. Essa pandemia ela vai ser, meus irmãos, a primeira de algumas. Antes de Jesus voltar, nós vamos passar por muitas tribulações. Isso é bíblico. Isso está na palavra, não é? Mas olha o que diz lá em João, capítulo 16, versículo 33. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir e ler junto comigo. Mateus 16, versículo 33, que diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus está dizendo, né, que ele estava falando para que nós tivéssemos paz nele. A paz completa, a paz que não pode ser roubada e nem tirada por nada e nem por ninguém. Né? No mundo vocês vão passar por aflições, é certo. Isso é certo, como a luz do sol que está por cima das nuvens todo dia,
Né? É certo que nós vamos passar, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se eu venci, sendo homem, sendo carne, você também vai conseguir vencer. Né? E mais ainda, porque nós temos a ajuda dele. Nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Né? É o momento da gente confiar no Senhor, como as pessoas no passado, elas aprenderam a confiar no Senhor. Como a gente olha a história de Abraão, que não conhecia o Senhor. Mas à medida que ele foi caminhando, ele foi aprendendo, ele foi conhecendo o Senhor, e ele foi revelando o Senhor na vida dele. Isso é uma coisa maravilhosa. E nós, como servos de Deus, a gente precisa também demonstrar essa confiança no Senhor. E eu sei que não é fácil. Tem dias que são muito difíceis, né? E justamente pensando nisso, eu queria dar para os irmãos hoje 3 dicas que a gente pode colocar em prática na nossa vida diária, como crentes, que vão nos ajudar a confiar no Senhor e a ter paz nele. A primeira coisa, né, que nós precisamos fazer é pensar no Senhor. Parece uma coisa assim meio, né, boba de falar, né? Pensar no Senhor. Mas às vezes, diante de uma dificuldade, diante de um problema, nós pensamos na dificuldade, nós pensamos no problema, nós pensamos que não tem saída, nós pensamos que não tem como resolver, mas às vezes nós não pensamos no que o Senhor pode fazer. Nós muitas vezes nos esquecemos que milagre é uma coisa que é comum para Deus. Milagre é uma coisa incrível que só Deus pode fazer. Ninguém pode fazer milagres. Só o Senhor pode fazer milagres. Então eu preciso pensar nele. Se você está vivendo uma situação que ela é impossível de ser resolvida por meios comuns, é o momento então de pensar no Senhor, né? De falar, Senhor, eu preciso de ti. E o Senhor Jesus, certa vez conversando com os discípulos, conversando com as pessoas que estavam ali em volta, ali em Mateus capítulo 6, versículo 23 a 33, é um texto um pouquinho longo. Eu só vou ler o primeiro, né, que quando fala: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus continua falando ali, fala sobre as flores do campo, e diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas, né? No finalzinho, Jesus fala, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais, de todas essas coisas. Mas buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, primeira coisa, vamos pensar no Senhor. Vamos pensar no que o Senhor pode fazer a nosso respeito. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal. Então Deus, ele nunca vai levar o seu povo, vai levar você, vai me levar a um lugar que o amor dele não possa nos conduzir. Né? Ele vai nos levar, ele vai nos conduzir. Ele vai junto com a gente. Né? Eu gosto muito de pensar no Salmo 23, quando fala bondade e misericórdia, certamente me seguirão. Eu gosto de pensar que bondade e misericórdia estão andando comigo. Estou segurando na mão dela, da bondade e da misericórdia. Né? É mais ou menos essa ideia. O Senhor não nos deixa, então vamos pensar nele. Vamos pensar no que o Senhor pode fazer, no que o Senhor ele pode fazer na sua vida. Se a gente for pensar no que Deus pode fazer, nós falamos lá atrás no início que Deus não tem limite. Essa palavra não existe no dicionário dele. Então, pensar no que Deus vai fazer? Deus pode fazer tudo. Então vamos entregar para ele. Né? Vamos deixar na mão do Senhor. Segunda coisa, fale com ele, fale com Deus. Às vezes a gente fala com um monte de gente, está tão desesperada que a gente conta para todo mundo. A vizinhança, para os parentes todos, todo mundo sabe do problema, mas você já sentou e já falou com o Senhor?
Eu tenho dias que eu falo para o Senhor assim, Senhor, senta aqui um cadinho que eu quero conversar. Senhor, senta aqui que eu tenho coisas para falar com o Senhor. E falo, e choro com ele, falo, Senhor. Eu falo para ele, Senhor, o Senhor sabe como é que eu sou mole, né, Senhor? Eu sou. Mas é diante do Senhor que eu tenho que colocar isso. É diante do Senhor que eu tenho que jogar isso, Pai. Eu não posso ficar por aí mostrando para quem é ímpio, né? Que eu sou fraca. Não, eu tenho que mostrar que a força do Senhor está na minha vida. Então, se eu sou fraca, eu mostro isso diante do Senhor. Porque aí eu vou lembrar que eu preciso dele. Então, fale com o Senhor. Jeremias 29:12 diz lá, então me invocareis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. É certo que o Senhor vai nos ouvir. Né? É Salmo capítulo 4, número 4, versículo 3, parte B, também diz lá, né, que quando eu clamo, o Senhor me escuta. Né? E quando você faz isso, eu não sei se você já teve a oportunidade de perceber isso, mas tem dias que a gente entra na presença do Senhor atribulado e começa a rasgar o coração diante de Deus, e a paz do Senhor ela começa a nos inundar de uma maneira tão completa que a gente até fica pensando no que eu estava falando antes mesmo? Qual era o meu problema? Porque a paz do Senhor te inunda. É aquilo que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, tudo que a gente possa imaginar, né? Guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É você ser inundado. Quando você fala com o Senhor, ele te inunda. Às vezes a gente está tão desesperado com o problema que a gente fala com alguém na ânsia daquela pessoa falar alguma coisa para nós que vai trazer paz para o coração. E nem sempre a gente vai encontrar isso. Nem sempre. Mas com o Senhor vai. Com o Senhor é certo. A gente falar com o Senhor e ele encher o nosso coração de paz e paz completa. Uma paz que não pode ser medida. Né? O salmista fala lá no Salmo 18, versículo 2, que o Senhor é rochedo. O Senhor é um lugar forte. Ele é o libertador. Ele é a minha fortaleza. Ele é aquele em quem confio. Ele é meu escudo. A minha salvação. Né? Tem um outro versículo que fala fala sobre um escudo, que é um escudo grande, largo. Esqueci o nome agora que dá para isso. Num determinado salmo, mas fala a menção de um escudo que é grande e largo, suficiente para te proteger na batalha que você atravessa, no tempo difícil que você atravessa. O Senhor vai com você. Né? Então, peço orientação ao Senhor para como você vai lidar com esse tempo, para como você vai lidar com essa situação que você está vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, né? Isaías 41, versículo 10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Gente, é algo para acalmar o espírito de qualquer pessoa. Né? Você pensar que o Senhor ele vai com você. Ele não deixa você sozinho. Nessa pandemia que a gente está vivendo, o Senhor está com a gente. Ai, Ana Cláudia, mas tem gente que está morrendo. Tem gente que está morrendo, verdade. Hoje mesmo nós tivemos a notícia sobre a esposa do pastor Flávio do Prado, lá de Itaboraí, a Eliane. Sim, mas é justamente nessa hora é que você vai poder experimentar o amor de Deus de uma maneira que você nunca experimentou. É quando você passa pelo vale da sombra da morte. Presta atenção nisso. É a sombra da morte. Né? Uma vez um pastor estava no carro com seus filhos vindo do sepultamento da esposa, os filhos todos arrasados, muito chorosos. E passou um caminhão por eles, né? na mão contrária. E ele virou para os filhos e perguntou, vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês preferem? Ser atropelado por aquele caminhão que passou por nós agora ou pela sombra dele?
E os filhos ficaram olhando para o pai. Mas que é isso, pai? Responda a minha pergunta. O que vocês preferem? Ser atropelado por aquele caminhão ou pela sombra dele? Ah, pai, pela sombra, é claro. Pois é. Nós não estamos experimentando a morte. Nós experimentamos a sombra da morte. Porque a sua mãe, ele falando a respeito também, ela não está mais aqui, mas ela está num lugar maravilhoso. Isso é verdade, gente. O crente, mesmo quando ele passa por esse momento de perda de alguém, ele não experimenta aquela tristeza que as pessoas do mundo experimentam. Ele tem um consolador. Ele tem um Espírito Santo. Ele tem alguém que o abraça. E talvez você não tenha passado por isso, mas eu já passei, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu esposo. E você sente literalmente o abraço do eterno. É uma coisa que a gente não consegue explicar. É o que Isaías fala, né? Eu sou contigo. Eu vou com você, né? Você está sendo acompanhado. Você não está sozinho nessa guerra. Em terceiro lugar, você precisa entregar o seu problema para o Senhor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando, jogando. Né? Toma aí, Senhor. Ó, tá no teu colo agora, hein? É isso aí. Não é? É pesado demais para você. Você não tem condição. O Senhor fala isso. Você lança sobre ele, porque ele tem cuidado de você. O que é pesado para você, o Senhor pode levar. O Senhor quer que justamente você coloque. Jesus falava isso, né? O jugo dele, né? Jogar o fardo dele é leve, então ele pode levar, ele te ajuda a levar, né? E quando a gente aprende isso, a gente vai aprendendo a ficar menos sobrecarregada, a gente vai começando a largar as malas pelo caminho, né? Jesus lá em João 14, 27 fala: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, querido, não tenha temor no teu coração, mas tenha paz. A paz de Jesus que um dia inundou a tua vida quando você falou: Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Você recebeu tanta coisa nesse dia. Você recebeu o presente da salvação, né? Você recebeu a paz do Senhor Jesus. Você recebeu o Espírito Santo sendo derramado sobre a tua vida. Você recebeu capacitação do céu para você viver nesse mundo com os pés aqui, mas com a cabeça, com o olhar na eternidade. Esses somos nós. Então, nessa noite, leve essas três dicas, né? Pense no Senhor. Fale com Ele. Entregue a Ele. Mas faça isso um exercício diário na tua vida e você vai perceber como a sua confiança no Senhor ela vai ficar mais robusta. E você vai ter uma confiança no Senhor que não vai ser tão fácil de mover essa confiança assim. Você vai ficar cada vez mais fortalecido no Senhor e na força do poder dele. Então confie no Senhor e tenha paz. Né? E se você por acaso está nessa noite nos ouvindo, né, e você ainda não conhece o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, você não tem como você ter essa paz, desfrutar dessa paz sozinho. Você precisa de Jesus para essa paz. Então, a minha dica para você, receba Jesus no seu coração. Abra um espaço para que o Senhor Jesus entre e faça morada no teu coração. Porque Ele tem promessa para você. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B, diz: não vos deixarei, nunca, jamais vos abandonarei. Então o Senhor, Ele está com você. Está com você nesse tempo que é difícil. Ele vai com você cada dia até o final. Até você fechar os olhos desse mundo, Jesus vai estar junto com você. Ele não vai te abandonar. Então, que o Senhor nos abençoe nessa noite, né? Que o Espírito de Deus possa completar aquilo que por acaso eu tenha falhado, né? Mas o desejo do meu coração era falar daquilo que o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem me abençoado nessa palavra. Tem sido uma constante nos últimos dias. Então, que o Senhor te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém. Pastor,
Amém, glória a Deus. É isso aí. A, a Cláudia, a gente vinha aí tentando ver uma data, né, Cláudia, para Né, pastor? falar até dentro da sua área, né? Que é a área da saúde, e a gente não conseguiu, né? O que você poderia falar para a gente desse momento que a gente está passando? A gente já está em uma fase diferente, né? Mas ainda estamos ainda com risco, as coisas acontecendo. Esse momento é um momento até, eu acho que é um momento perigoso, né? Porque na história isso já aconteceu lá atrás, na época da gripe espanhola. Na verdade, tiveram 3 ondas naquela época, né? E o problema foi justamente que quando abriram, as pessoas voltaram e voltaram sem cuidados, né? E aí aconteceram as outras ondas. Isso não está assim descartado de acontecer nesse tempo, né? Então, assim, a doença declinou bastante, graças a Deus, mas nesse período, se nós não tomarmos cuidado, se nós continuarmos saindo, como a gente vê, quem vai muito no Alcântara, sabe do que eu estou falando, né? Pessoas sem máscara, pessoas ali sem nenhum cuidado, ou coloca a máscara no queixo, não sei para quê, né? Então a gente corre o risco da gente ter uma nova onda, né? Uma nova onda. E tem um detalhe importante que muita gente ignora, pastor. No momento, ainda não existe um consenso entre os pesquisadores, entre os especialistas, de que a doença dê para a gente imunidade, né? Então, tem pessoas sendo reinfectadas. E isso não é bom, né? A gente não sabe se a pessoa é reinfectada da mesma maneira, se a doença vem com a mesma força, a gente não sabe ainda. Tudo está em estudo, né? A gente não sabe. Então, a gente precisa ter o cuidado. É usar máscara, ter o cuidado com as mãos, usar o álcool em gel, né? Manter o distanciamento. Se você precisa sair, saia com cuidado, mantenha os cuidados com a sua higiene, o cuidado com o outro, né? Porque às vezes tem pessoas que ficam realmente assintomáticas, né? E não tem problema, mas tem gente que se infecta e fica bem grave, né? Bem grave mesmo. E a gente não sabe quem fica grave e quem não fica, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então agora nesse momento é o momento da gente continuar a ter cuidado. Por quê? A gente vai ficar umas 2 semanas assim ainda, né? Mantendo, declinando, está aumentando um pouquinho, mas lá pela terceira semana, provavelmente os casos vão voltar a aparecer, né? É a expectativa, né? É a expectativa. Então, não, eu penso que não era o momento ainda para isso, mas, né, as autoridades que têm o controle, né, da situação, né, questão de financeira. Eu sei que tem muita gente que precisa trabalhar. Então, quem precisa trabalhar, né, faça isso com muita responsabilidade, mantenha os cuidados, respeitando a si mesmo, respeitando o próximo, porque nós ainda não estamos fora do risco. Não estamos. No caso, São Gonçalo também liberou, né, para as igrejas voltarem, ou não? Liberou, né? Tem igrejas que estão voltando, né? Minha igreja não voltou ainda, não. A minha igreja não voltou ainda. Até porque na minha igreja a gente tem um número, desculpa, um número elevado, assim, um número grande de idosos, né? Tem bastante idosos. Então, iria colocar esse pessoal em risco, né? Então, o pastor não, por enquanto, não voltou. Mas tem igrejas voltando, né? Tem igrejas com alguns cuidados. É uma questão da gente avaliar, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Eu falo para o meu pastor que eu estou orando por ele, para que Deus dê a ele sabedoria para lidar, porque são decisões muito sérias, né? Muito sérias. Muito sérias. Tem muita gente que quer voltar, né? Mas não pensa nessa questão do contágio, não pensa no outro. Então, depois acontece um problema, vamos supor, um pequeno surto na igreja, a decisão, a culpa, né, vai estar em cima de quem tomou a decisão, né?
Então, quem tomou a decisão de voltar foi o pastor. Então, uma decisão muito séria. Complicado, né? É complicado. É No sim. nosso caso, nós não voltamos, as igrejas aqui da nossa associação já não voltaram, né? A gente está aguardando para ver como que vai ficar no próximo mês. E próximo mês já está aí também, né? Menos de 15 dias, né? Já está em cima, né? Mas ainda estou É, vendo eu assim. penso, eu penso que, assim, para começar a voltar, eu, Ana Cláudia, né, funcionária da saúde, lá pelo mês de agosto. Antes disso, eu não vejo, né? E isso dependendo dessa nova onda que vai ter, né? Como que vai ser? Vamos ver, né? É Vamos porque ver. essa liberação que teve agora, né? Recente aí, coisa de uma semana e pouca para cá, ela pode vir com seus efeitos, né? Daqui para frente. E aí que a gente vai ver como que vai ficar, né? Aí que nós Mas isso vamos... aí. Bênção. Primeira experiência também, né, Cláudia? Sua primeira experiência, participar de uma live. Já está preparada para as próximas. Ah, para as próximas. É isso aí, Cláudia. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, aqui no nosso meio, trazer a palavra. Alguns irmãos não conseguem participar da live por não ter acesso ao Instagram, né? Mas depois que a gente joga para o YouTube, aí facilita para outros participarem também. Quero agradecer aí em nome da igreja por você ter aceitado o convite. Eu que Muito bem. agradeço. Estou muito honrada. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada Amém. mesmo. Nós também nos sentimos honrados. Você faz parte da nossa história, né? Você sabe disso, né? Ai, Não tem como pensar diferente, e vocês né? fazem parte da minha. Quando você estava falando sobre essa questão da experiência que você já passou, né? Eu já passei pela experiência da morte do meu pai, né? Minha mãe ainda é viva, mas eu passei pela experiência da morte do meu pai. Mas aí eu fiquei analisando, né? E todas essas fases a gente acompanhou. Sua mãe, eu estava recém no ano, né? Estava chegando. Seu pai já participei, né? E mais recente o pastor Davi. Realmente, quem passa pela situação é doloroso. E o que realmente nos consola, nos conforta é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. É ele. Imagina essa situação do Flávio agora, só Deus mesmo, né? Só Foi Jesus. ele, dois filhos. Muito sofrido. Lembrando que nós fizemos um retiro junto com eles, lembra? 95, Janeiro estava grávida do Felipe, Janeiro com Felipe, barrigão, e a gente no retiro. Nós lembramos desse episódio, né? Nosso retiro lá junto com eles. Lá em Santa Aleixo, não é isso? Santo Aleixo. Santa Aleixo. Tal do França, a escola Tal do França lá. Amém. Vamos orar então, irmãos. Vamos agradecer. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe sua vida. Dê uma noite de bênção na presença do Senhor e um sono reparador. Amém? Amém. Amém, Cláudia? Vou pedir para você Amém. fazer essa oração. Aproveitar que você está aí, faz essa oração para a gente fechar esse momento aqui. Tá bom. Amém? Tá bom. Vamos orar. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, Deus, de estarmos, ó Pai, reunidos dessa maneira, Pai, virtualmente com os nossos irmãos aqui. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Muito Obrigado, obrigada Senhor. por esse tempo de culto ao Senhor. Muito obrigada por poder, Senhor Deus, ler a Tua palavra, pensar sobre ela. Muito Amém. obrigada porque a Tua palavra, Senhor, é verdadeiramente aquilo que ela diz a respeito dela mesma, Pai. É verdade, Ela é Senhor. lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. A Tua palavra é bálsamo, é alimento, a Tua palavra é tudo o que ela diz mesmo. E nós queremos te louvar e te agradecer, porque só um Deus como o Senhor poderia pensar em deixar a Tua palavra para nós, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Sou grata ao Senhor pela Tua palavra e pela instrução que o Senhor nos dá através dela. Então, permita, Deus, que essa palavra que foi ministrada nessa noite, que a Tua palavra possa encontrar uma terra, Senhor, que possa germinar para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa estar com a Tua mão de poder, alcançando, ajudando, fortalecendo, instruindo o Teu povo, para andar na Tua presença, meu Pai, e não perder nenhum pedacinho daquilo que o Senhor tem dado para nós. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela igreja de Noã.
pelo pastor Elielson, pela Janilda, Senhor. Muito obrigada por essa família maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz, Cláudia, na paz do Senhor. Abraços aí, em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Com Deus. A paz do Senhor para os irmãos.